Bom, agora a gente vai bater um papo, falar sobre glaucoma com a Juliana Barbi, que é oftalmologista, né? Isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E glaucoma é uma doença muito séria, é uma doença dos olhos, responsável pela causa de cegueira irreversível em todo o mundo, né? A World Glaucoma Association estima que no Brasil existam 985 mil pessoas com a doença, porém, uma doença silenciosa pode trazer um número de diagnósticos ainda maior, 50% superior em relação aos dados oficiais. Estamos então recebendo essa doutora oftalmologista Juliana, que vai realmente trazer para a gente informações muito importantes, né? Que eu tenho certeza que muita gente não deve ter ouvido falar ainda a respeito dessa doença e não faz ideia o que ela pode causar e como ela pode ser identificada. Sim. Né? Então, o glaucoma, a gente ouve dizer que é um problema de pressão nos olhos. Seria isso? Na verdade, o glaucoma é um aumento da pressão intraocular, né, da pressão dentro dos olhos, que acaba podendo causar um prejuízo no nervo óptico, que é um nervo responsável por levar as informações visuais, né, de tudo que a gente vê ao redor até o cérebro. Então, é uma doença, como você disse, silenciosa, e as pessoas elas não têm conhecimento que elas têm a doença, porque não dá sintoma. A pessoa que tem a pressão alta nos olhos, ela não vai manifestar nenhum sintoma. Então, geralmente, a gente descobre que a pessoa tem glaucoma em um achado ocasional em um exame oftalmológico básico de rotina. Então, essa que é a importância da doença, porque é uma doença que as pessoas não percebem, é como a pressão arterial. Quando dá complicação, é sinal que a doença já está muito avançada, que a gente não tem como recuperar o prejuízo que foi causado no organismo por conta daquele aumento de pressão intraocular. Doutora, tem dois tipos de glaucoma, o simples e o crônico. Isso. O crônico seria o que é irreversível e o simples seria reversível, mais ou menos assim, ou você poderia explicar um pouquinho sobre Olha, isso? na verdade, existem dois tipos que a gente chama assim, de agudo e crônico mesmo. Sim. O glaucoma agudo são pacientes que têm um olho menor, então que é como se fosse um entupimento da drenagem de um líquido que a gente tem dentro do olho, que chama humor aquoso. Isso a gente chama de crise de glaucoma agudo. O que acontece? O lugar por onde esse líquido que tem dentro do olho, ele é drenado, ele fica fechado, então induz uma crise de glaucoma, porque o líquido ele continua sendo produzido, mas ele não tem para onde escoar. Então, aumenta subitamente a pressão, que geralmente é de 10 a 21, ela chega a níveis enormes de 50, 60, e aí sim a pessoa pode ter sintoma de náusea, dor nos olhos, em volta dos olhos, turvação visual, e isso é a crise de glaucoma agudo. E tem o glaucoma crônico, que é o mais perigoso, mas também o mais comum, que não dá sintoma nenhum. Então, a pessoa, ela começa, o principal sinal do glaucoma, ele é um sinal muito sutil, porque geralmente a gente, quando nós estamos olhando à frente, a gente tem a chamada visão periférica, ou campo periférico, ou seja, eu estou olhando para você, eu sei que o Jean está aqui do meu lado, de braço cruzado, então eu consigo, através da minha visão periférica, mesmo olhando à frente, saber que o Jean está aqui de braço cruzado. E o glaucoma... dando tchau. Sua visão periférica não é muito boa não, eu estou dando tchau para você. O que acontece? Justamente essa visão periférica que é perdida no glaucoma. Então começa a ter uma diminuição do campo periférico, que as pessoas geralmente não notam, porque é uma diminuição muito gradual, ela acontece ao longo de vários anos. Então perde um pouco do campo periférico, perde mais um pouco, até virar um campo que a gente chama de tubular. É como se a gente estivesse pegando um túnel, enxergando por um túnel, por um tubo, que a gente só consegue ver à frente. Agora, até queria saber um pouco mais sobre a causa, doutora. A causa dessa doença. Tem algum fator genético, por exemplo, alguma pessoa tem uma predisposição maior para desenvolver a doença porque está ligado à genética ou não? O que causa o glaucoma? Sim, a gente sabe que existe sim um fator genético. As pessoas que têm parentes de primeiro grau, principalmente, que têm glaucoma, têm uma chance muito maior do que a população normal de desenvolver a doença. E existem alguns outros fatores de risco, por exemplo, a raça negra, que tem uma tendência maior a desenvolver o glaucoma, o fator, né, da história familiar, que é importantíssimo, e as pessoas que a gente chama de hipertensos oculares, ou seja, mesmo que a pessoa ainda não tenha sinal ou sintoma de glaucoma, ela pode já ter uma pressão intraocular alta e essa pessoa ela tem uma tendência maior a desenvolver a doença ao longo dos anos. Eu queria te perguntar também, mas antes eu quero convidar os nossos telespectadores que desejam fazer perguntas, tirar suas dúvidas, não é? Ligue para a gente, fale ao vivo, pergunte para a doutora Juliana pelo 3253-3320. O código de área de Belo Horizonte é 31 3253 3320, ou você pode fazer pelo nosso CAT,
mas aí o CAT, a pergunta demora a chegar um pouco mais aqui para a gente. Ou pelo Twitter. Maurício está aqui com o iPad fazendo ali as conferências, então você pode twittar para a gente para @detudumpouco.tv. E eu queria saber então de você, porque ontem a gente estava conversando, eu, minha esposa e uma outra pessoa, sobre glaucoma, e aí uma delas disse, não lembro se foi minha esposa ou outra pessoa, que quando a pressão aumenta, parece que o olho vira. Existe isso ou não? A pessoa fica cega por causa disso? E outra coisa, existe uma idade específica, se é mais o idoso ou não tem nada a ver? Em relação à idade, tem sim, Jean. Quanto mais idosa a pessoa, maior a chance. A idade também é um fator de risco. Então, quanto mais velha a pessoa, maior a chance de desenvolver o glaucoma, sim. É muito menos frequente em pessoas jovens, apesar de que existe o glaucoma congênito também, que a pessoa pode nascer com o glaucoma, mas são tipos especiais, não é o mais comum. E a gente sabe que esse glaucoma, que é o mais comum, que a gente chama de glaucoma crônico, como o Maurício falou, é um glaucoma que tende a desenvolver numa idade mais avançada. Agora, em relação à pressão intraocular, não tem essa questão do olho virar. Infelizmente, é o que eu falei, não dá sintoma nenhum. Então, a pressão normal é de 10 a 21. Então, quando a pessoa está com uma pressão, por exemplo, de 30, ela não está sentindo nada nos olhos. E ela está perdendo o campo visual. As fibras do nervo óptico, esse nervo que eu falei, importante aí na nossa visão, ela começa a sofrer com o aumento de pressão no olho. É como se o nervo ele ficasse esmagado ali pelo aumento da pressão intraocular. Então, a progressão da doença vem de fora para dentro. Fora então, ela dentro. nunca perde de uma vez, ela vai perdendo. Não, ela vai perdendo aos poucos, é uma alteração muito sutil. E a gente fala que, assim, para os pacientes que chegam, às vezes, a gente dá o diagnóstico tardio, ou seja, quando já perdeu grande parte desse campo, uma pergunta muito comum é: tem como eu recuperar o que eu perdi? E, infelizmente, não tem como. Doutora, a gente até queria aproveitar, antes de você continuar, tem uma telespectadora no ar e ela quer te fazer uma pergunta. Olá, bom dia. Bom dia. Quem fala é Meire? Isso. Olá, Meire, seja bem-vindo ao nosso programa e fique à vontade para fazer a sua pergunta ou seu comentário à doutora que está aqui. Tá, é porque a minha filha, ela foi fazer um exame de vista e descobriram que ela tem glaucoma. Ela não tem nada assim que ela teve assim que... Nenhum reclamou. sintoma, né? Nenhum sintoma. E o oculista falou com ela que acha que ela nasceu com isso. Então isso aí tá me deixando muito angustiada, sabe? Porque eu não sei o que é, porque ele não descobriu, ela não tem pressão no olho. Qual que é a idade dela, Nery? Ela tem 25 anos. Tem alguém na família que ela pode me responder? Pode. Tem alguém na família que tem glaucoma, na família sua? Tem minha irmã que apareceu porque ela tem diabetes. Sim. Apareceu agora, ela já tem 50 e tantos anos. Olha, mas que eu saiba, nunca teve. Sim. Não é que não existe glaucoma infantil, mas ele é mais raro, principalmente nessa idade de 25 anos, ele é bem mais raro. Então, assim, a gente não pode dizer que, assim, que tem ou não tem, a gente teria que fazer o exame dela completo. E o que consiste esse exame? A gente teria que ver a visão dela, fazer o campo visual, que é justamente um exame para a gente testar como é que está esse campo lateral dela, para ver se tem algum prejuízo já no campo visual, fazer o fundo de olho e medir a pressão intraocular, que isso é feito na consulta oftalmológica básica. Então, eu não posso afirmar se é possível ou não, porque é possível, existem os glaucomas infantis. Se fosse glaucoma congênito, que eu acho muito pouco provável, ela teria alterações visíveis no olho. O glaucoma congênito, ele geralmente, o prognóstico é muito ruim, a pessoa tem uma visão ruim, tem a córnea, que é essa região colorida do olho. A cor do olho muda, isso, né? A cor do olho muda, é um olho grande, então não acredito que seja congênito, mas ele pode ser um glaucoma infantil. E eu só poderia afirmar se tem ou não se eu realmente a examinasse, mas não que não seja possível, mas é muito raro nessa idade, a não ser que seja um glaucoma infantil. Então, realmente é o exame do fundo de olho e o exame que a gente chama de propedêutica de glaucoma, que são alguns exames complementares que a gente pode fazer, além do exame oftalmológico básico, para confirmar ou excluir a doença. Agora, a pessoa faz um diagnóstico, descobre e ela consegue, então, daquele momento em diante, ter uma qualidade de vida ocular melhor ou a doença continua progredindo? Deixa eu só saber se a Nery quer fazer mais alguma pergunta. Nery? Não, é isso mesmo que eu queria saber, porque pelos exames que ela fez todos os exames, todos, que o oculista passou, campo visual, tudo isso. Então, mas só que ele falou que tem que ir aguardando, entendeu?
Então eu não sei. A gente Mas fica ela assim, usa algum colírio? Não, ela estava usando outro dia porque o olho dela ficou vermelho, é de tomar friagem, esse negócio, passaram um colírio para ela lá e tal, mas ele não passou nada. Pois é, mas quem passou o colírio para ela? Foi um oftalmologista? Foi um oftalmologista que ela foi outro dia. Porque não é bom usar, né? Não, foi o Se não oftalmologista for que ela indicado. foi. Ô, Nélia, eu vou te dar uma sugestão, viu, Nélia? Você tem que ir mesmo. Ô, Nélia, eu vou te dar uma sugestão. No final da entrevista, nós vamos deixar os contatos da doutora Juliana. Então você vai ligar e marcar uma consulta com a doutora Juliana. Estou à disposição. Eu vou sim. Então, Obrigado. Eu posso falar uma coisa ela vai falar para você. Meire, isso é uma coisa que dá muita preocupação mesmo, até porque é filha, né? Então, pode ser que o oftalmologista ele tenha desconfiado por achar que o nervo óptico dela seja um pouco suspeito, mas que a pressão esteja boa, o campo visual esteja normal. E pode ser uma alteração que ela sempre teve, desde que ela nasceu, do nervo óptico ter uma característica um pouco parecida com o glaucoma, mas que, como ele viu a primeira vez, ele pode levantar essa suspeita. A melhor coisa a se fazer é tirar uma foto do fundo do olho, que chama retinografia. No ano que vem, quando ela retornar no oftalmologista, a gente tem como comparar como era o nervo óptico dela há um ano atrás e como está agora. E isso é um fator que ajuda muito a gente a ver se tem realmente o glaucoma, porque muda as características do nervo ao longo dos anos. Então é mais uma coisa que pode fazer para prevenir ou para realmente excluir ou confirmar a doença nela. Tá bom? Muito bem, Nelly. Muito obrigada. Obrigado De você. nada. Então, no caso, no momento em que há o diagnóstico, dali para frente a pessoa pode ter essa qualidade de vida melhor nos olhos ou não? Continua diminuindo? Olha, o problema é esse. No glaucoma, o que a pessoa perdeu de visão, a gente não consegue recuperar com o tratamento. Então, esse é o grande problema do glaucoma e a nossa grande luta para a prevenção mesmo da doença e, assim, tentar mais prevenir do que tratar. Porque o que acontece? Quando a pessoa já chega com glaucoma muito avançado, que ela já teve uma perda grande visual, a gente consegue estabilizar a doença onde está, com colírios, que a gente chama colírios hipotensores, que são colírios que baixam a pressão dos olhos, ou se o tratamento com colírio não resolver, a própria cirurgia que cria uma via falsa para a saída desse líquido do olho. O grande problema é o líquido que não tem para onde ele sair. Ele é produzido e ele não tem, assim, a drenagem dele fica um pouco deficiente, então ele começa a acumular dentro do olho e começa a aumentar a pressão. Então, assim, a gente fala com os pacientes, olha, a gente tem como estacionar a doença, tentar fazê-la parar onde ela está, mas tudo que você perdeu de visão, a gente não consegue recuperar. Então, por isso que é uma doença tão importante de ser debatida. Mas só de parar já é um grande ganho para a pessoa. Com certeza, né? Porque se ela fosse perder a visão, por exemplo, imagina uma pessoa de 50 anos de idade, descobre essa doença. Qual que seria a projeção para ela perder a visão, por exemplo? Deixa eu só segurar essa pergunta do Jean, talvez seja a mesma que está do telespectador, que já está, mas o assunto está interessantíssimo, então o pessoal está ligado. Pois não. Então vamos segurar essa pergunta junto. Alô? Oi, Maurício. Olá, com quem eu falo? Eliane, não é mera coincidência. Tudo bem, Eliane? Feliz Natal, Ano Novo, tudo de bom para vocês, muita paz, que Jesus continue abençoando todos vocês. Amém. Eliane, eu quero fazer uma pergunta para a doutora. Aliás, esse programa de tudo um pouco, ele é de tudo muito para mim, que tudo que você fala aí tem a ver. Muito bom, Vice. Eliane, a doutora Juliana, apesar de ela ser oftalmologista, ela é toda ouvidos para você agora, tá bom? Doutora, é o seguinte, eu fui no hospital e eu descobri que eu tenho drusa nos dois olhos. Desculpa, eu não ouvi. Tem drusas. Drusas. Nos dois olhos. O nome certo é esse mesmo? Drusas. É isso mesmo, tá correto. Ainda bem que ela está aqui para traduzir para a gente. Não estou ouvindo não, mas ok. E eu tenho ido, aliás, eu ia de 6 em 6 meses para fazer o exame, fazer o campo visual, pressão dos olhos e tudo. E o médico falou que sempre, que estava tudo igual, que não tinha sido nada alterado. Só que um dia desse eu senti uma coisa, sabe quando a gente fixa numa imagem, e fica aquele troço, quando a gente abre os olhos, fica tudo embaralhado, aquele negócio caindo. Eu acordei, parece que a casa estava toda caindo em cima de mim, sabe, as paredes. Eu não conseguia olhar nem para um lado e nem para o outro, aquela coisa mais horrível do mundo. E eu continuei sentindo muita zonzeira todo dia, sem cessar, 24 horas por dia. Me falaram que era do ouvido, porque eu tenho os tímpanos perfurados também, para variar.
Eu não tinha diabetes, agora eu já tenho. E a minha idade é 53 anos. Aí, eu não sei se essa zonzeira que eu sinto 24 horas, ela é desse problema dos olhos, porque do ouvido eu acredito que não seja, porque labirintite roda. E eu não rodo, parece que eu estou num terremoto todo dia, balançando. Eliane, peraí que é muita informação para a doutora. O que significa essa drusa? O que Você está conseguindo entender? Tem cirurgia? O que é que pode ser feito? Eliane, a doutora vai... Eu não sei mais a quem procurar, entendeu? Que médico recorrer e o que fazer. A resposta que todo mundo me dá é que eu sou obrigada a conviver com isso. Eliane, você está me escutando? E eu fico doida, perdida. Faz Jesus na minha vida, viu, Maurício? Amém. A Eliane, a doutora vai responder para você e você vai... A doutora vai responder todas as suas perguntas e você vai ficar aí assistindo a gente pela televisão. A gente quer agradecer a sua participação. Deus abençoe você, Eliane. Antes explica mais o que é drusas, né? Porque eu fiquei curioso para saber. Na verdade, a Eliane entrou num assunto aí que não é o glaucoma, né? As drusas, elas são umas alterações. Ela está fazendo uma consulta completa. Não, estou à disposição. Mas as drusas, elas são alterações que podem dar no fundo do olho, que tem a ver com a degeneração macular. Degeneração macular é uma outra doença que faz parte do processo de envelhecimento do olho. Algumas pessoas podem ou não ter essa doença, né? Assim, com a idade avançada, principalmente. E as drusas, falando de um modo muito grosseiro, é como se fosse uma incapacidade do olho de depurar todo o lixo que é produzido no olho, digamos assim. Então, a gente tem um metabolismo no olho, a retina, que é o nosso tecido, que a gente chama de neural, que fornece as informações para o cérebro, ela produz por dia as substâncias que têm que ser despejadas para fora do olho. Então, as drusas nada mais são do que uma incapacidade mesmo de despejar essas substâncias ruins para fora do olho e um acúmulo dessas substâncias justamente na região de nossa, assim, que a gente chama de região macular, que é a nossa região que a gente enxerga detalhes, de cores, de formas. Então, isso acaba prejudicando a visão central mesmo. E não necessariamente causa o glaucoma nesse caso? Não, aí não tem nada a ver com glaucoma. As drusas, o que pode causar, né, a degeneração macular, é realmente uma distorção, a gente chama de dismorfopsia, ou seja, uma parede que é lisa, ela parece um pouco ondulada, né, um quadrado, ele fica um pouco torto. Então, parte do que a Eliane falou, ela tem razão, não deixa a pessoa tonta, mas deixa, assim, altera a cor dos objetos, a forma dos objetos, e isso sim pode ser um sinal de degeneração macular. O que a gente pode fazer nesse caso é tomar umas vitaminas que a gente chama de antioxidantes, que ajudam muito na degeneração macular para prevenir o avanço da doença, mas da mesma forma que o glaucoma a gente não consegue recuperar o que foi perdido. Então, teria que examiná-la para ver a questão dessa tonteira, né, Eliane, que você falou que está tendo, porque eu não acredito que seja só da degeneração macular. Ela pode contribuir, mas não ser o único fator causal disso aí, não. Agora, eu queria ouvir a resposta da pergunta, mas eu esqueci qual foi a pergunta que eu fiz. Alguém lembra qual foi a pergunta que eu fiz? Bom, vamos adiante. Eu só quero lembrar, enquanto já lembra, que você pode participar ao vivo, assim como a Eliane, assim como a Nélia, que ligaram para cá, 3253-3320. Você desculpa, gente, eu ia chamar, daí você começou a pergunta e a produção estava, tem que entrar porque ela está esperando há muito tempo. Então, por isso nós colocamos a Eliane para te perguntar. Então, eu vou fazer outra pergunta enquanto meu cérebro processa a informação aqui. Com relação ao tratamento, por exemplo. O tratamento, ele é para a vida toda, então. Descobriu o glaucoma, vai ser um dependente de colírio, mas é só colírio ou tem que tomar algum medicamento também ou não? Só colírio também, já. Então, assim, as pessoas costumam ter uma ideia de que o remédio, ele é, assim, provisório. É só para melhorar aquilo naquele momento. E não, o tratamento para o glaucoma a gente compara muito com o tratamento da hipertensão arterial, né, ou da pressão alta. Porque a pessoa não sente nada e a gente tem que convencê-la que ela vai ter que usar um colírio para o resto da vida para tratar aquela pressão intraocular, sendo que ela não sente nada nos olhos. É a mesma coisa da pressão arterial. A pessoa que é hipertensa, ela não sente nada, mas a gente tem que convencê-la que ela vai ter que tomar um remédio para a vida toda para diminuir aquela pressão arterial. Então, é muito difícil, às vezes, a gente convencer o paciente, porque como ele não sente nada, ele fala, para que eu vou comprar um colírio, sendo que eu não sinto nada na vista, minha visão é excelente. Então, essa questão da prevenção, né, da gente, assim, conversar muito com o paciente das alterações ao longo prazo. É mais um trabalho né, psicológico, inclusive, que vai
ter social para a vida dela, né? Essa perda visual, tentar convencê-la de que é necessário pingar esse colírio para o resto da vida. Doutora, só um minutinho. Você está fazendo sucesso aqui no nosso programa, que todo mundo está ligando querendo falar com você. Temos a Marta, da região de Venda Nova, não é isso? Marta? Oi. Olá, Marta, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa e fique à vontade para perguntar para a doutora. Tá bom, obrigada. De tudo pouco tem sido tudo, viu? Doutora, bom dia. Bom dia. O meu filho tem 6 anos e eu levei ele ao oftalmologista só para constar, o meu pai tem glaucoma. E aí ele não conseguiu fazer o exame do campo visual, né? Sim. E aí o médico notou uma alteração no olho dele, até pediu que eu e meu marido fizéssemos também o mesmo exame, e ele percebeu que a mesma alteração que tem no olho do Bernardo tem no olho do meu marido. Aí nós repetimos esse ano de novo e os exames não operaram, não. Continuaram as mesmas coisas do exame anterior. E ele ainda ele falou que pode ser que tenha. Aí eu tô assim, a gente fica preocupado como mãe, né? E aí eu queria saber se só mesmo esse exame do campo que pode confirmar. Sim, não é só o exame do campo visual que pode confirmar. Então, assim, tem vários outros exames, né? O próprio fundo de olho, que ele já deve ter feito, a medida da pressão intraocular. Agora, ele tem 6 anos de idade, não é isso? Isso. Nas crianças com 6 anos de idade, a gente tem um grande problema, que é a referência do que é uma pressão normal no olho de uma criança. Porque é um olho mais elástico, então a gente não consegue comparar muito a pressão de uma criança com a referência do que seria uma pressão normal no adulto. Eu acho que o seu caso é muito parecido com o primeiro caso que a gente viu aqui no programa. Me parece que o oftalmologista suspeitou, mas não confirmou o diagnóstico. Não, o campo visual, ele é um exame super importante, mas em criança ele realmente é inviável, porque é um exame difícil de ser realizado. Então a criança ela não entende, mas não é pela falta do exame que a gente não possa confirmar ou descartar ou suspeitar da doença. Então, nesse caso que teve a suspeita, eu acho que é o acompanhamento mesmo que tem que ser feito anual. Tem história familiar, ou seja, o seu pai tinha, então é uma criança que tem que ser acompanhada mais de perto, mas eu repito, não é muito comum glaucoma nessa idade, 6 anos de idade. Existe sim o glaucoma infantil, mas é muito raro nessa idade. Então eu acho que é só fazer mesmo um controle oftalmológico normal e aquela foto do fundo de olho que eu citei, que chama retinografia, que é pra gente sempre comparar como o nervo dele era esse ano e como vai ser ano que vem, pra gente ver se tá tendo alguma mudança sugestiva de glaucoma. Tá bem? Tá bem, então tá. Muito bem, obrigado, viu, Marta? Viu? Um Feliz Natal e um ano muito Para você também. Você também. Juliana, eu queria te perguntar, com relação à periodicidade de exames também, né? É anual ou não? Tem que ser de 6 em 6 meses? Qual que seria a regularidade, então, que alguém deve ir ao oftalmologista, preocupando-se principalmente com a questão do glaucoma? Sim. E se o glaucoma causa, por exemplo, necessidade de uso de óculos? Sim. Ô Jean, a gente preconiza que o exame oftalmológico ele tem que ser feito todos os anos. E quando eu falo em exame oftalmológico, não é só o exame do óculos, que há uma certa dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem que o oftalmologista ele não só faz óculos, como ele tem que fazer a pressão intraocular, o exame do fundo de olho, né? Então, assim, tem que ser feito o exame oftalmológico completo uma vez ao ano. Igual aquele exame lá da mulher, que ela faz, do homem da próstata, a mulher faz do Papa Nicolau, que é para olhar a questão do útero e Exatamente. tudo. O olho é a mesma coisa. O olho é a mesma coisa. Então, é o exame oftalmológico anual. Tem muitas pessoas que falam assim, mas se eu não tenho grau nenhum, por que todo ano eu tenho que ir no oftalmologista? Porque não é só para olhar a questão de grau, se tem ou não grau, né? Porque precisa de óculos. E sim para olhar o fundo de olho, a pressão intraocular, justamente para prevenir o glaucoma. Né? Agora, a outra pergunta que você fez?
Em relação, você perguntou da periodicidade. Agora, quando a pessoa tem um glaucoma, assim, na família, ou que ele já sabe que ele é portador de glaucoma, ele já usa os colírios para glaucoma, e, geralmente esse acompanhamento ele é feito mais de perto. Ele é feito de 6 em 6 meses ou até num período mais curto, dependendo da gravidade do glaucoma. Entendi. Porque tem alguns glaucomas que eles são refratários, ou seja, eles não respondem muito bem, mesmo com os colírios. Então, são pacientes que a gente tem que acompanhar mais de perto, porque senão pode acontecer alguma complicação aí, né? Se ele deixar muito tempo sem ir no oftalmologista, pode ter uma flutuação muito grande da pressão e haver esse descontrole. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, parece que tem alguém na linha, mas deixa eu aqui perguntar, porque claro. Eu esqueço a pergunta. Essa pergunta grava a pergunta dele. Eu estou tentando fazer essa pergunta desde o início aqui e eu não ouvi você respondendo ela entre as suas outras respostas. Sim. O hipertenso, né, o que tem problema de hipertensão, ele é um candidato forte a ter glaucoma ou não? Isso é muito contraditório, sabe? Você falou hipertenso que tem sanguínea, hipertensão arterial, isso. É muito contraditório. Há estudos que falam que sim, que eles têm uma tendência maior, mas a grande maioria dos oftalmologistas não vê essa relação. O que pode acontecer muitas vezes como há uma medicação um pouco similar entre o glaucoma e o uso, né, do que a gente chama do propanolol, que é um beta-bloqueador, que é um remédio usado na pressão, para controlar a pressão arterial, a gente sabe que há uma resposta indireta desse propanolol, que é um remédio que é usado para controlar a pressão arterial, também para controlar a pressão intraocular. Mas essa questão do hipertenso ser um candidato maior a desenvolver glaucoma ou ser um fator de risco, não isso é intrínseco, não é comprovado, não. Pois bem. Então, Arlete, muito bem-vinda ao De Tudo Um Pouco. Bom dia. Você está bem? Deixa eu te perguntar. A minha filha, ela tem ceratocone. Um médico disse que ela precisava de fazer o transplante de córnea. Outro médico disse que não, que era só colocar a lente que resolveria o problema dela. Só que disse que ela já perdeu 70% de uma visão e 30% da outra visão. Entendeu? Aí eu gostaria de saber qual o tratamento que ela deve fazer. Sim. O ceratocone é uma doença que ela também não tem muito a ver com glaucoma, mas a gente responde com maior tranquilidade. O ceratocone é uma alteração que dá na forma do olho, que se a gente fosse ver o olho de perfil, em vez dele ficar com uma forma redonda, ele fica com uma forma um pouco triangular. A córnea, que é como se fosse o vidro de relógio do nosso olho, é uma lente que cobre a parte colorida, ela em vez de ficar redondinha, ela fica triangular, ela fica bicuda, e com isso dá uma distorção visual enorme, um grau de astigmatismo, né, que é realmente uma dificuldade de ver tanto de longe quanto de perto, de ver a forma muito grande. Então a pessoa geralmente tem 5, 6 graus de astigmatismo, que é um grau enorme. Qual que é o tratamento do ceratocone? O primeiro tratamento, que é sempre tentado antes, é a lente de contato rígida, que tenta aplanar um pouco esse biquinho da córnea e faz com que a visão ela melhore um pouco. O óculos nem sempre funciona, a gente geralmente prefere a lente de contato. Agora, a respeito do transplante, a gente só indica o transplante de córnea quando a lente de contato rígida ela não está dando mais uma boa visão para o paciente, porque aí ela não está adiantando de nada. Aí sim a gente indica o transplante de córnea. Lógico que tem opções antes do transplante, que seria o anel de Ferrara, que é um anel que é colocado... Falou mesmo. Não sei se já falaram com você, mas é um anel... Isso, é um anel que pode ser colocado na córnea como uma tentativa de aplanar essa córnea, né? Que é essa lente que eu falei transparente que cobre a bolinha colorida do olho, mas nem sempre o anel também funciona. Isso depende muito do grau de astigmatismo que ela tem, do tanto que é bicudinha essa córnea dela. Então depende muito de um exame que chama topografia de córnea, que é justamente uma medida dos valores de quão curva essa córnea dela é. Então a ordem seria... óculos, quando o óculos não está dando visão boa, a lente de contato rígida. Depois, o anel de Ferrara, se for indicado, né? Tem algumas indicações específicas para o anel. E se não estiver funcionando nem com o anel, ou se não tiver indicação de colocar um anel, aí sim o transplante. Arlete, muito obrigado pela sua participação, viu, Arlete? Obrigada. Quero você. Com Deus. Tchau. Tchau. Você sabe o que eu estou pensando aqui, enquanto a Juliana está falando? Eu estou aqui meio viajando, né? Como diz, viajando na maionese.
Rapaz, tem gente que fala que Deus não existe. Olha só, uma bolinha dessa aqui, a quantidade de coisa que a Juliana já falou aqui, né? Exato. Eu fico imaginando... Tem uma infinidade mais ainda, né? Coisa absurda. Pois é, tanto que dentro da oftalmologia existe já subespecialidades, né? Então tem as pessoas que mexem só com glaucoma, as pessoas que mexem só com retina, só com plástico ocular. Então dentro da oftalmologia já tem essas subespecializações. Por isso mesmo, porque é uma estrutura muito nobre, né, muito pequena, mas que pode dar uma série de sérias patologias e sabe-se quem perdeu o olho, a falta que faz. Então a gente realmente tem que priorizar muito então, a questão a gente quer com esse programa aqui, aos nossos telespectadores, encorajá-los a buscarem realmente o cuidado com a saúde. Se você percebeu ao longo dos nossos programas, estamos quase completando 100 programas, né, ininterruptos. Todos os dias estamos aqui e ao longo desses quase 100 programas, a nossa intenção sempre é trazer informações para edificar a sua vida, não só a sua vida espiritual, como a sua vida física e emocional. Então, informações como essa que a doutora Juliana Barbie trouxe hoje, são informações fundamentais para você que está em casa e às vezes está sendo pego de surpresa por situações de enfermidade, sem perceber, né? E Deus está colocando, né, profissionais como a doutora Juliana para nos alertar. Então vamos cuidar da saúde. Eu já vou marcar minha consulta já que eu estou preocupadíssimo aqui. Cada médico que vem... meu cartão. Não, pois é. Cada médico que vem aqui eu já fico assim, Jesus, eu vou fazendo um checklist. Né? Mas Juliana, a gente quer agradecer você para você deixar os seus contatos também, muito né? Obrigada. Você acabou de falar do cartão, deixa seus contatos. Deixar meus contatos. Pode deixar que a produção vai colocar na tela agora para você. Tá ótimo. Então, pode falar aí, qual que é a produção? É Jubarbi. Isso, esse é o e-mail, né? @terra.com.br. Aquele celular fala direto com você, 87710415, ou os telefones dos dois consultórios que eu atendo, no Centro Oftalmológico de Minas Gerais, que é o 32324100, e no telefone do meu consultório, que é ali pertinho também do Centro Oftalmológico, que é o 33354172. Ou seja, qualquer um daqueles telefones, as pessoas se acham com facilidade, né? Então liguem lá, marquem uma consulta, você atende plano de saúde também? Sim, atendo. No Centro Oftalmológico atende vários planos, então fiquem à vontade. Muito bem, já deu para perceber que além da simpatia dela, ela é muito competente, né? Porque a resposta na ponta da língua. Bom, a gente vai para o intervalo ou tem mais alguma recomendação? Vamos subir o intervalo. Intervalo, então a gente volta daqui a pouco com muito mais. Lembrando que ainda hoje a gente vai ter Banda Azul aqui também falando sobre o projeto Almoço Nobre. E já prepara o dedinho no telefone para você ligar e ganhar prêmios conosco no Super Game ao vivo. 31 3253 3320 é o telefone do ao vivo. Não sai, a gente volta já já.